Boa tarde, Léo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Janaína. E a você que nos assiste na tela da TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM, na Cultura M. Está começando mais um Rede Notícia para você nesta segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 1 minuto. Boa tarde novamente, Janaína. Tudo bem? Boa tarde, André. Tudo jóia? Boa tarde a todos. Quero começar só lembrando que a gente tem um canal exclusivo no YouTube e é claro que a gente conta com você. Já somos 6.230 inscritos, Rede Notícia TVH, e contamos com a sua inscrição. Não perde tempo, já segue a gente lá no YouTube, Rede Notícia TVH, e no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. 12 horas e 2 minutos e a gente começa o Rede Notícia desta segunda-feira falando de um grave acidente que matou um motorista de caminhão na BR-381 em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente vai acionar o repórter Giovanni Rodrigues, que nos traz detalhes deste acidente que deixa ainda a BR-381 até agora parcialmente interditada, né, Giovanni? Boa tarde. Ei, André, boa tarde, Janaína. André, recebemos informações agora que a pista na 381, na altura ali de Sabará, ela já está totalmente liberada. E vamos falar um pouquinho sobre esse terrível acidente. Veja bem, o caminhoneiro ele foi ejetado do veículo e, infelizmente, André e Janaína, ele morreu no local. E a Polícia Rodoviária Federal informou que a rodovia ela foi totalmente interditada dos dois sentidos e, neste momento, ela foi liberada. Então, olha só, às 7h10 da manhã, a faixa sentido Belo Horizonte, ela foi liberada com trânsito em sistema pare e siga. Em nota, a 381 concessionária de rodovia informou que mobilizou recursos para atendimento à ocorrência e que equipes seguem com o trabalho de limpeza da rodovia onde houve derramamento aí de carga. Já que nós estamos aí falando aí desse acidente na 381, veja bem, o motorista que passar pela 381 ali entre Caeté e também João Molevade, gente, terão que pagar pedágio, viu? Veja bem, carros pequenos, os valores aí, eles podem variar de R$ 12,90 até R$ 15. Automóveis e caminhonete com semi-reboque, os valores também podem variar de R$ 23,20 até R$ 19,00. Automóvel e caminhonete com reboque, R$ 31,00 a R$ 25,00. E caminhão reboque, caminhão trator, semi-reboque, os valores eles variam aí, André e Janaína, de R$ 108,00 e o motorista pode pagar aí até R$ 124,00. É com vocês no estúdio. Obrigado, Giovanni. Meu Deus do céu, é caro, hein? É verdade. Vamos esperar as obras, né? E a Polícia Civil investiga a morte de um homem que foi assassinado após ser esfaqueado dentro de um ônibus da linha 4102 no sábado, no bairro Serra, aqui na região centro-sul da capital. De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada morta em um ponto de ônibus. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o ônibus da linha 4102 para em um ponto de ônibus. Dois homens que estavam dentro do coletivo aparecem na imagem em luta corporal e um deles é arremessado para fora do veículo e cai no chão. O agressor retorna para dentro do coletivo. Na sequência das imagens, 3 pessoas que estavam no ponto embarcam no ônibus que segue viagem. A vítima permanece na calçada ferido. De acordo com a perícia da Polícia Civil, o homem tinha um corte na região do tórax, possivelmente provocado por um golpe de faca. A polícia ainda não tem informações sobre o que motivou essa briga. Em nota, o Setra BH, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, esclarece que em situações de conflito a bordo, o protocolo de segurança e a prioridade máxima são a proteção da vida e o imediato acionamento das forças de segurança. Ainda segundo o Setra, o motorista é orientado a não intervir. O sindicato afirmou ainda que a empresa responsável pela operação da linha está colaborando integralmente com as autoridades policiais que já estão investigando o caso. O Setra informou que todas as imagens de câmeras de segurança do ônibus foram prontamente cedidas às forças de segurança.
12h06. Uma mãe e 2 filhos foram presos juntos com mais 3 homens com idades entre 18 e 39 anos em Governador Valadares, no leste do estado, na madrugada de hoje, por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas. A polícia chegou até o bando após receber informações de troca de tiros em 2 bairros da cidade. De acordo com a denúncia, os autores dos disparos estavam circulando em um Fiat Siena de cor prata. A equipe do Tático Móvel conseguiu interceptar o veículo com 3 ocupantes que foram presos. Um 4º integrante do grupo foi detido ao tentar fugir pulando por telhados em casas próximas ao local em que o carro foi interceptado. Durante a vistoria em imóveis, os policiais militares prenderam mais 2 pessoas e apreenderam 3 armas de fogo e R$15 mil em dinheiro. Entre os presos estão a ex-mulher de um traficante que lidera uma gangue atualmente na região e encontra-se preso. 12h07. Militares do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelo corpo de um homem de 34 anos que morreu afogado junto com a esposa de 32 e a filha de apenas 5 anos no Rio Paracatu, em Brasília de Minas, na região noroeste do estado. Esse incidente, essa tragédia aconteceu neste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, já foram localizados o corpo da mãe e da filha, que já estão à disposição do Instituto Médico Legal na cidade de Brasília de Minas para os exames de necrópsia. Testemunhas informaram à polícia que, no momento da tragédia, 2 famílias estavam às margens do rio Paracatu. De acordo com os relatos, a criança entrou no rio em uma área de correnteza em direção ao pai e acabou afundando. Foi aí que a mãe da criança, em tentativa de salvar a filha, entrou também no rio, afundando em seguida. Ao perceber toda a ação, o pai tentou socorrê-las, mas também desapareceu entre as águas e não foi mais visto. Um idoso de 83 anos morreu durante um incêndio no apartamento onde morava, na rua Eduardo Prado, no bairro Gutierrez, região oeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada na noite deste domingo para atender a ocorrência no endereço. Mas, ao chegar no local, já encontraram o idoso no chão, fora do apartamento, com quadro de parada cardiorrespiratória. Paramédicos do SAMU chegaram a tentar reanimar o homem, mas infelizmente ele não resistiu e morreu no local. A Defesa Civil de Belo Horizonte informou em nota que realizou a vistoria de risco e danos no prédio e que foi constatado que as chamas ficaram restritas em somente um cômodo do prédio de 4 andares e que a estrutura da edificação não sofreu comprometimento. As causas do incêndio ainda permanecem desconhecidas. 12h09. Agora chega uma história para a gente da nossa afiliada, a TV Educar de Ponte Nova, lá na região central de Minas Gerais. Pelo menos 10 ônibus foram incendiados na madrugada desta segunda-feira na cidade, que, aliás, fica na zona da mata do estado, me perdoe. De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, o incêndio teria sido criminoso. Imagens de uma câmera de segurança registraram o início das primeiras chamas e a pessoa saindo correndo da garagem onde estavam os coletivos. A Polícia Civil apura para saber o que teria motivado o crime e identificar o suspeito. Graças a Deus, ninguém ficou ferido nesse crime. Olha que coisa impressionante. Quem está vendo as imagens na tela da TV Horizonte, também no nosso YouTube, no tvhorizonte.oficial, que leva a pessoa a entrar dentro de um local privado, a atear fogo nos ônibus, né? Num bem de outra pessoa. Meu Deus do céu. 12h10. 12h10, 2 ônibus foram mortos a tiros e um ficou ferido em Matozinhos, na Grande Belo Horizonte. E agora o repórter Giovanni Rodrigues chega com os detalhes. Giovanni, como é que esse crime aconteceu? Pois é, Janaína e André. Olha só que situação, hein? 2 jovens, um de 24 e o outro de 29 anos. Eles foram executados a tiros bem em frente a uma distribuidora de bebidas na noite deste domingo. E esses crimes, eles aconteceram no bairro Bom Jesus, em Matozinhos, na Grande BH. Olha, um terceiro jovem de 28 anos também foi baleado no braço, mas não corre risco de vida. As vítimas que morreram no local foram identificadas como Grayson Marcos Pereira da Silva e Bruno Vinícius Matias Guerra. De acordo com o boletim de ocorrência
ocorrência e imagens de câmeras de segurança, um homem encapuzado, ele se aproximou do local onde os jovens estavam e atirou contra o grupo. A Polícia Militar acredita que o alvo seria Grayson em função das circunstâncias do crime e da quantidade de perfurações encontradas em seu corpo. Enquanto ao Bruno, a corporação apura a possibilidade de que ele estivesse no local na hora errada, no momento errado, sendo vítima sem qualquer envolvimento com o caso. Os corpos foram encaminhados ao IML, Instituto Médico Legal. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar constatou que o carro usado no ataque tinha placa clonada e já havia circulado por bairros de Ribeirão das Neves e também Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar realiza agora as investigações para identificar e localizar o autor dos disparos e até o momento ninguém foi preso. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Moradores da região do Barreiro têm uma nova opção de ônibus a partir de hoje. A linha 343 passa a atender de maneira gratuita os bairros Independência e Vila Ecológica, passando pelo Centro de Saúde do bairro Independência. De acordo com a Prefeitura, o coletivo deve facilitar o acesso dos usuários à Escola Municipal Jonas Barcelos, à creche Lar Frei Toninho e ao CRAS do Independência, além da integração com outras linhas, como a 309, 310, 311 e 330. E com essa nova linha de ônibus, Belo Horizonte passa a ter 13 linhas gratuitas de vilas e favelas que circulam desde a implementação do projeto em 2023. Segundo o município, são mais de 3 milhões de passageiros atendidos nesse período. Os itinerários e os quadros de horários das linhas de transporte coletivo estão no site pbh.gov.br. E falando ainda em gratuidade, no transporte público, o projeto de lei que prevê a implantação do tarifa zero aqui em Belo Horizonte vai à votação em primeiro turno na Câmara Municipal da capital mineira nesta sexta-feira. Pela proposta, o custo de operação do sistema de ônibus seria bancado pela Prefeitura e por empresas da cidade com mais de 10 funcionários, que passariam a pagar uma taxa que substituiria o atual Vale Transporte. Para ser aprovado, o projeto de lei precisa de ao menos 28 votos favoráveis dos 41 vereadores da capital mineira. A Prefeitura de Belo Horizonte ativou 20 radares nas avenidas Antônio Abraão Caram, Barão Homem de Melo, Deputado Álvaro Antônio, José Cândido da Silveira, Olinto Meireles, Raja Gabalha, Valdir Soeiro, Henrique, Dom Pedro I, Ivaí e Pastor Anselmo Silvestre. 4 radares são novos e começaram a fiscalizar trechos que não tinham monitoramento. Os outros 16 substituem equipamentos antigos. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, os pontos foram escolhidos depois de estudos técnicos em áreas com maior risco de acidentes e em vias estratégicas para auxiliar o transporte coletivo. A medida busca aumentar a segurança de motoristas, pedestres, além de melhorar a fluidez dos ônibus na capital mineira. 12h14, a gente vai agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouco falando sobre a posse de Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal. E também o Donald Trump vai se reunir com o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, em busca de um acordo de paz com a faixa de Gaza. Agora em Belo Horizonte, 12h15. Estamos de volta agora com Rede Notícia em Belo Horizonte, 12h38. O fim de semana foi de Congresso Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo, aqui na Catedral Cristo Rei. Isso aconteceu no sábado, foi a 7ª edição deste congresso. Quem traz os detalhes é a Erlane Grace. A Catedral Cristo Rei recebeu fiéis, agentes de pastoral e lideranças das paróquias da Arquidiocese para o 7º Congresso Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo. Um encontro marcado pela espiritualidade, formação e partilha. O vigário episcopal, Padre Felipe Gouveia, explica a importância do congresso na missão evangelizadora da Arquidiocese. Nós estamos vivendo a Assembleia do Povo de Deus em nossa Arquidiocese.
de modo particular na recepção do documento final do Sínodo sobre a sinodalidade. E assim compreendemos que a pastoral do dízimo em cada comunidade também é um importante instrumento de comunhão, de participação e de missão. A coordenadora arquidiocesana da Pastoral do Dízimo, Renata Senhorinha, destaca os objetivos práticos do encontro e a formação dos agentes. É um momento de encontro e celebração da Pastoral do Dízimo, né? E a gente tem aqui como objetivo principal apresentar os trabalhos, apresentar a campanha que teremos esse ano. Para Lailma Feitosa, da coordenação arquidiocesana, o dízimo vai além da dimensão financeira e garante a missão social e pastoral da igreja. O dízimo é fundamental para toda a atividade da nossa igreja. Através do gesto bonito de doação e entrega por amor, a missão da igreja, os dizimistas contribuem para, por exemplo, realizar celebrações nas comunidades, ajudar os irmãos mais necessitados através das ações sociais que a igreja realiza, que são diversas ações, muitas ações transformadoras de realidade. Ajuda também na formação dos agentes de pastoral, que são multiplicadores, são discípulos missionários de Jesus Cristo. O padre Rômulo Moreira ressalta como o Congresso fortalece o trabalho do dízimo nas regiões da arquidiocese. Aqui, o dízimo nos ajuda nessa reconstrução espiritual, que é primeiro um acolhimento. Aquele que significa ser dizimista, ele é acolhido, ele entende que ele pertence a uma família, então gera para nós uma comunhão, uma participação e missão também dentro dessa igreja da Arquidiocese de Belo Horizonte. Já o padre Edecildo Prado lembra o papel da RENSC no apoio à pastoral e nas paróquias. Os paroquianos bem acolhidos, recebendo tudo que a evangelização pode contribuir para eles, obviamente eles se sentirão membros da comunidade de fé e também participantes de tudo aquilo que é necessário para o crescimento da evangelização. A Justiça de Minas Gerais proibiu qualquer atividade de mineração em uma área de preservação permanente da Serra do Caraça, na região central do estado. A decisão atende uma ação civil pública de 2011 contra as mineradoras Maybec Mineração e Vale, que pretendiam expandir as atividades no município de Catas Altas, dentro da serra. Uma perícia do Ministério Público concluiu que a exploração mineral no local é inviável devido à relevância ecológica e cultural da região. Na decisão, a Justiça justifica que qualquer extração mineral na Serra do Caraça ou no entorno representa risco de dano irreparável ao meio ambiente. A decisão também determina que o governo de Minas Gerais não pode autorizar ou licenciar atividades minerárias na região. A decisão ainda proíbe que as mineradoras envolvidas no processo realizem qualquer tipo de exploração ou atividade relacionada à mineração dentro da zona protegida. A decisão ainda cabe recurso. Entramos em contato com a mineradora Vale, mas até o momento não tivemos retorno. E a Copasa inicia obras de melhoria na infraestrutura na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Os detalhes quem traz é a repórter Gabriela Salles. Começa nesta segunda-feira a etapa de revitalização da Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Pampulha, em Belo Horizonte. A obra, que é de responsabilidade da Copasa, faz parte do pacote de intervenções do programa Reviva Pampulha. O investimento é de mais de R$2 milhões e prevê a ampliação de mais de 2 quilômetros de novo asfalto ao longo da via, no trecho entre a Rua Gandu e a Avenida Dom Pedro I, no bairro Jardim Atlântico. Também está prevista a recomposição integral da sinalização horizontal. Segundo a companhia, os serviços serão realizados em etapas, com o objetivo de reduzir os impactos no trânsito da região. Serão necessárias interdições durante o período de execução das obras e os locais estarão sinalizados com faixas e placas para orientar motoristas e pedestres. A Copasa informou ainda que manterá a população atualizada sobre eventuais alterações no tráfego durante o andamento das obras. Repórter Gabriela Salles.
Serão definidos nesta segunda-feira os integrantes da comissão especial para análise da proposta de emenda constitucional que determina o fim do referendo para a federalização e privatização da Copasa. A comissão é a última a analisar a matéria antes da votação em plenário pelos deputados estaduais. Desde a semana passada, o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, já havia sinalizado que as lideranças das bancadas deveriam indicar os parlamentares que iriam compor essa comissão. E diante da falta de nomes, Tadeuzinho deve indicar os nomes que vão compor a comissão. Segundo fontes do jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, a tendência é que os líderes das bancadas integrem essa comissão. E aí seriam quais os deputados? O João Magalhães, do MDB, o Cássio Soares, do PSD, Noraldino Júnior, do PSB, Ulisses Gomes, do PT e Bruno Engler, do PL. Como nós já antecipamos na sexta-feira, há a expectativa de que a presidência da comissão fique com o João Magalhães, que é o líder do governo Zema no Legislativo Mineiro. E o ministro Luiz Edson Fachin, do STF, Supremo Tribunal Federal, assume nesta segunda-feira a presidência da Corte. Ele vai ser o 51º presidente do tribunal desde a proclamação da República, sucedendo Luiz Roberto Barroso. O ministro Alexandre de Moraes vai ocupar a vice-presidência. Essa escolha ela segue a tradição do STF, em que a presidência ela é assumida pelo ministro mais antigo, que ainda não ocupou o cargo, ficando o segundo mais antigo como vice. O mandado é de 2 anos. A cerimônia, marcada para as 16h, terá a presença de representantes dos 3 poderes, além da Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da República e da Ordem dos Advogados do Brasil. Diferente de seus antecessores, Edson Fachin optou por uma posse discreta. Não haverá festa nem patrocínio para o coquetel. Natural de Rondinha, no Rio Grande do Sul, Fachin tem 67 anos, é doutor em Direito pela PUC de São Paulo e fez carreira na magistratura, no Paraná. Foi indicado ao Supremo Tribunal Federal em 2015 pela então presidente da República, Dilma Rousseff, para a vaga deixada por Joaquim Barbosa. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, em um momento de forte pressão internacional e contestação interna contra a condução da guerra em Gaza. A reunião deve ter como pauta o plano americano de 21 pontos para encerrar o conflito, apresentado por Trump a líderes árabes e muçulmanos durante a Assembleia Geral da ONU. Nos últimos dias, países como França, Reino Unido, Canadá e Austrália reconheceram oficialmente o Estado da Palestina, ampliando ainda mais o isolamento diplomático de Israel. Apesar disso, Benjamin Netanyahu manteve sua posição firme, defendendo na ONU a necessidade de terminar, segundo ele, o trabalho contra o Hamas. Enquanto isso, milhares de israelenses têm ocupado as ruas das principais cidades do país, pedindo um cessar-fogo imediato e apelando para que Trump use a influência a favor da paz. O encontro ocorre sob grande expectativa global diante do contraste entre a pressão por negociações e a estratégia militar sustentada pelo premier israelense. É bom também uma outra informação agora de bastidores, de que o Trump iria indicar o nome de Tony Blair, ex-premier britânico, para ser o administrador de Gaza nesse período. Mas tem muita pressão e muita negativa por parte dos palestinos em relação ao nome de Tony Blair. E o tufão Boaloi atingiu a costa do Vietnã nesta segunda-feira, provocando a morte de pelo menos 8 pessoas e deixando outras 17 desaparecidas. Ventos fortes e chuvas intensas danificaram casas, derrubaram árvores, alagaram estradas e causaram cortes de energia antes de a tempestade perder parte da força ao se deslocar em direção ao Laos. A Agência Meteorológica Nacional informou que o ciclone percorreu a costa norte central do país com ondas de até 8 metros de altura no momento em que tocou a terra. Entre os desaparecidos estão 17 pescadores cujos barcos foram atingidos por ondas gigantes na província de Quintri. Até agora,
foram registradas 245 casas danificadas, quase 1.400 hectares de plantações inundadas e o bloqueio de acessos a diversas regiões. Mais de 28.500 pessoas foram evacuadas antes da chegada do tufão e centenas de voos foram cancelados, com o fechamento de 4 aeroportos. As autoridades ainda alertam para riscos de enchentes severas e deslizamentos, já que algumas regiões podem registrar até 500 milímetros de chuva até esta terça-feira. Agora, 12 horas, 29 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com a vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Fernanda Pereira Altoé, do Partido Novo. É daqui a pouco, depois do intervalo. 12 horas 33 minutos, a gente começa a partir de agora a conversar com a vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Fernanda Altoé, do Partido Novo. Obrigado, Fernanda, pela sua presença aqui no nosso Rede Notícia, para a gente poder falar sobre a cidade, falar sobre os problemas de Belo Horizonte e sobre soluções também para a nossa capital mineira. Você está à frente de uma comissão muito importante, que é a comissão que está discutindo um novo contrato de ônibus na nossa capital. Contrato de ônibus esse que só vai entrar em vigor, termina daqui a 2 anos, não é isso? É 2028. 2028, então quer dizer daqui a 3 anos, mas que a discussão já iniciou. Eu acho que realmente tem que iniciar mesmo, porque é um contrato extremamente importante para a cidade, muito complexo e cheio de nuances que precisam ser resolvidas para a gente não voltar a repetir problemas que a gente vem encontrando nos últimos 30 anos do atual contrato. Em meio a essa discussão, a Câmara pode pautar para esta semana, para sexta-feira. Fontes minhas dizem que já está definido, mas hoje tem uma reunião do Colégio de Líderes que pode ainda modificar uma situação. Pode pautar a votação do projeto de lei que pode instituir a tarifa zero em Belo Horizonte. Diante da sua visão, a gente viu hoje a instalação de uma nova linha para vilas e favelas aqui, gratuita, já são 13 no total que já foram instalados. Isso foi a própria Câmara que conseguiu em discussões na primeira obrigatoriedade do subsídio, né? Então, em contrapartida, aumenta a gratuidade. Você acha que Belo Horizonte está pronta para tarifar zero todo o transporte público da capital? Ou isso pode ser feito de maneira paulativa, devagar, gradativamente para a nossa cidade? Vereadora, muito boa tarde. Bem, primeiro, boa tarde, André, boa tarde, Janaína. Boa tarde. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui na TV Horizonte, também está na Rádio América e na Rádio Cultura. O André, você falou uma coisa que é muito importante, assim, como implementar uma mudança tão brusca no nosso transporte público coletivo. A nossa Comissão Especial de Estudos do Contrato não é só para fazer uma análise de um contrato futuro, mas é para a gente fazer uma reflexão do nosso modelo atual, que ainda está em funcionamento até 2028. Porque não adianta a gente falar de um novo modelo ou da continuidade desse modelo jogando para debaixo do tapete toda a sujeira que nós estamos enfrentando ao longo aí de 20 anos de concessão. E falar de tarifa zero é só uma mudança de perspectiva de quem vai pagar pelo sistema. Mas o tarifa zero, eu acho que ele foi muito importante, ele está sendo muito importante para jogar o holofote e a discussão do transporte público coletivo, mas ele não traz, para mim, a perspectiva mais importante dessa prestação de serviço. A qualidade do serviço para o usuário, redimensionar as linhas de ônibus de Belo Horizonte. Nós temos inúmeras linhas sobrepostas. Eu não consigo entender como que a gente paga 800 milhões de reais só no ano passado de subsídio, que não é mais subsídio, porque tiraram a votação da Câmara Municipal. E a gente ainda tem um aumento da tarifa. E como atrair usuários para o ônibus? Porque nunca se investiu tanto no transporte público coletivo e as pessoas continuam optando por outras modalidades de transporte, a exemplo do Uber, táxi, ainda que pagando mais caro.
Por quê? Porque o transporte público de Belo Horizonte é ineficiente. A pessoa não chega no momento em que precisa, o ônibus está lotado, o ônibus está sucateado. Então, de que adianta trocar quem paga a conta para você manter o transporte como está? E com uma particularidade, quando é de graça, a gente não pode reclamar. Aí que eu ia ter uma outra colocação também sobre a questão da gratuidade. Hoje, de acordo com dados da própria Prefeitura, que foram apresentados ao grupo do Tarifa Zero no último encontro que eles tiveram, no mês passado, diz que o sistema todo hoje custa 1,8 bi. Você falou de quase 800 milhões que foram dados ano passado. A expectativa desse ano, que estão falando aí nos bastidores, de um subsídio que ultrapassa 1 bi para esse ano. A gente já teve um pontapé inicial de mais de 500 milhões. Então, pronto. Só que aí a gente está falando de 1,8 bi para um sistema que é pago. Se a gente aumenta a gratuidade, a tendência é que mais pessoas vão usar esse sistema e esse sistema vai ficar mais caro, porque seria pago por passageiro, o usuário é o que prevê no Tarifa Zero. O sistema de Belo Horizonte não dá conta disso. Não, o orçamento não dá conta. Não, e o próprio sistema de ônibus no atual não dá conta disso. Não, porque hoje a pessoa que anda 3, 4 quarteirões, para que ela vai andar se ela vai ter um transporte público coletivo de graça? Vai todo mundo andar de graça. Agora, ônibus rodando mais significa mais desgaste, significa mais diesel, significa mais peça, significa mais pneu. E quem vai repor a frota? Porque o projeto de lei não faz previsão de reposição de frota. Então, assim, eu estava vendo uma entrevista do prefeito Álvaro Damião e ele tem uma preocupação que é muito correta. O projeto faz a seguinte previsão. Hoje, quem tem até 9 funcionários não vai pagar nada. A empresa que tiver 10 ou mais, ele paga um custo fixo. E se essa empresa mudar o CNPJ para outra cidade da região metropolitana? Essa empresa não vai pagar. Então, você vai sobrecarregar outras empresas. E se todo mundo resolver tirar o CNPJ de Belo Horizonte, continuar prestando o serviço em Belo Horizonte, quem vai ficar com a conta? A Prefeitura de Belo Horizonte. E nós temos condição de arcar 100% com o transporte público coletivo e deixar saúde, educação, segurança pública, limpeza urbana na mão? Agora, como fazer, então, para a gente tentar diminuir essa parcela de subsídio que cada ano vai aumentando? Começou lá com o Calil comprando vale transporte de maneira irregular por 200 milhões. Aí daí pulsou para 380, foi para mais de 500 milhões, 700, agora já estou falando de 1 bi. E a tarifa continua aumentando, o serviço é ruim para caramba, né? Não tem como passar pano. E, além de tudo, esse caixa forte, quem determina como que compra, como que não compra, quanto que eu gasto, deixo de gastar, continua na mão das empresas. Como é que a gente muda esse panorama, vereadora? André Ginaína, eu acho assim, há pontos que nós precisamos colocar o dedo na ferida, que são pontos inegociáveis. O primeiro ponto inegociável é transparência do sistema. O grande problema do nosso transporte não é o nosso contrato atual. Nós já fizemos uma reunião sobre isso na Câmara Municipal, na nossa comissão. O nosso contrato, ele foi um contrato muito bem desenhado, mas pessimamente gerenciado. Porque a partir do momento em que começaram a descumprir o contrato para fazer politicagem, o cidadão pagou a conta. E pagou uma conta cara para ficar com um serviço ruim. A partir do momento em que a gente parou de ter auditoria no sistema, e isso foi em 2014, porque o nosso contrato faz uma previsão de auditoria no sistema a cada 4 anos. Nós não temos auditoria no sistema desde 2014. Então, a grande verdade é que ninguém sabe qual que é o preço da passagem em Belo Horizonte. Como é que faz? Como é que coloca preço na passagem? Como que fixa o subsídio? Eu quero essa resposta. E um dos grandes problemas, vereadora, 2028 já está aí, chega uma nova concessão. Não seria a ideia de diminuir esse prazo dessa concessão dessas empresas que ficam décadas aí? A gente tem um sistema precário de transporte público, né, cada vez pior. Não conheço uma pessoa que não tem essa reclamação, pelo menos uma reclamação de todas as linhas. Não seria diminuir esse prazo, em vez de anos, tentar fazer em menos tempo? Essa, para mim, é uma falsa percepção, sabe, Janaína? Porque
toda concessão que requer um investimento muito alto, e o transporte público coletivo é um investimento muito alto. Cada ônibus custa em torno de 750 mil a 900 mil reais. E, de acordo com o nosso contrato, a obrigação de oferecer ônibus é do prestador do serviço. Então, você tem um investimento muito grande inicial para você fazer a amortização ao longo do contrato. E a grande verdade, gente, se você fizer um novo contrato hoje, as mesmas pessoas é que são capazes de prestar o serviço. Nós não temos mais ninguém no mercado para prestar o serviço. Não adianta achar que vai trocar quem opera o serviço, porque não tem quem tenha condição financeira para isso. Então, você faz um contrato de longo prazo para justificar um alto investimento inicial. E o contrato, gente, ele é um acordo de vontades. Você tem pontos que são fixados pela concessão, pela licitação, mas inúmeros outros que você muda ao longo do contrato e você moderniza eles. Vou te dar um exemplo. A publicidade que tem nos ônibus, a previsão inicial do contrato é que a arrecadação ficasse para o município. Mas em menos de 5 anos de contrato, eles mudaram essa receita para a empresa de ônibus. Por que eles tiveram interesse de fazer isso, mas não tiveram interesse, por exemplo, de flexibilizar as normas do ônibus gratuito? De permitir, por exemplo, um modelo tipo Uber à noite. Ou um modelo onde você possa, empresas, fecharem ônibus para prestar o serviço para um hospital, para o setor de bares e restaurantes. Porque você pode fazer isso através de alteração contratual. A própria retirada dos cobradores de ônibus em Belo Horizonte é lei. Isso foi feito sem revogar a lei e sem alteração no contrato. Então, falta isso, falta seriedade, falta transparência, falta números. Eu fiz uma lei que foi aprovada na Câmara Municipal de Belo Horizonte no mandato passado. A partir do próximo contrato, quem faz a bilhetagem não pode ser o operador do sistema. Que é outra bizarrice desse contrato. Você colocar a raposa tomando conta do galinheiro. Então, assim, se a gente tiver premissas muito bem estabelecidas do que é inegociável, o sistema vai funcionar. A gente vai saber quanto que é a passagem. Porque hoje ninguém sabe quanto que é a passagem, você faz aumento de passagem, você dá subsídio com base em quê? Em negociações, porque no final das contas é isso. 12h45, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente continua essa conversa com a vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Fernanda Altoé, do Partido Novo. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, também no nosso YouTube, @tvhorizonte.oficial, na América FM 107,1, na Cultura M nos 830 kHz e também no nosso aplicativo Vox. Ainda não baixou? Entra lá na sua loja de aplicativos, na Apple Store, na Play Store, baixa o Vox para você ver e ouvir a TV Horizonte e a Rádio América onde você quiser, no On Demand. Agora em Belo Horizonte, 12h49, a gente segue a conversa com a nossa convidada de hoje, a vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Fernanda Pereira Altoé, do Partido Novo. Vereadora, nós estamos chegando num período que é sempre muito complexo e problemático em Belo Horizonte, né, Janaína? Hoje está quase aí, já está batendo na porta, que é o período chuvoso, né? Infelizmente, Belo Horizonte é uma cidade que a gente sabe que é recorrente a questão dos alagamentos. Vários pontos que já identificados ainda tem esses alagamentos, mas tem como mudar, não tem, vereador? Ah, claro que tem. Eu, no mandato passado, eu criei a Comissão Especial de Drenagem Urbana. Nós trabalhamos aí durante 4 anos, acompanhando grandes obras de drenagem, inclusive fazendo pequenas intervenções na cidade que foram, que a população nem acreditou que a gente conseguiu resolver problemas históricos, igual no bairro Comiteco, né? Descia a água pela rua e entrava direto na casa da moradora, um problema, falta de bueiro, num bairro que foi construído sem planejamento. E nobre, né? E nobre, Mangabeiras, né? Comiteca só casas de altíssimo padrão. Exatamente. E a água inundava, que a pessoa não conseguia, nos períodos de chuva, usar alguns cômodos da casa.
Então, nós fizemos visita técnica, levamos à prefeitura, foi feita uma drenagem urbana ali e resolveu o problema. Então, tem muita coisa a ser feita. A Prefeitura de Belo Horizonte, verdade seja dita, tem investido muito em obras de macrodrenagem, que são as grandes bacias, mas a gente tem como também trabalhar com o modelo de cidade de esponja, né, que é um modelo, são formas pontuais de trabalhar com a natureza e a organização da cidade. Então, tem aí... Jardim de chuva também, né? Bem lembrado, Janaína. O Jardim de Chuva, inclusive, eu tenho muito orgulho de ser a mãe dos Jardins de Chuva de Belo Horizonte. Foi quase que 100% de uma emenda parlamentar minha do ano de 2021, foram executados em 2022 e 2023, 66 jardins de chuva para ajudar a resolver a questão da vilarinha, e que agora, inclusive, já está sendo implementado no hipercentro da cidade, com planejamento para outras regionais de Belo Horizonte, através de um remanejamento orçamentário também que eu fiz. E como é que funciona esses jardins de chuva, vereadora? O projeto foi desenhado pelo professor Nilo Nascimento, da UFMG. Não é um grande jardim, o pessoal ficou com medo, né, de ser uma floresta. É uma vaga de rua, onde você tem uma vegetação específica, onde vai captar o excesso de água que fica sobre o asfalto. Ela faz com que essa água entre mais devagar no lençol freático. Nós temos inúmeros rios subterrâneos. Então, você reduzindo a velocidade da água, você faz com que a água, ao invés de escoar rápido, e isso faça, igual acontece no Arrudas, né? Ele transborda de uma vezada só. Não. Ele vai fazendo com que a água entre mais devagar no lençol subterrâneo, dentro dos nossos rios subterrâneos, a água vá mais devagar. E, inclusive, através de um estudo da prefeitura, descobriu-se que essa água, inclusive, está penetrando de forma mais limpa, mais pura, porque está sendo feita não só a drenagem, mas também a purificação. Nós tivemos um problema em Belo Horizonte, que é um problema histórico, que a cidade foi completamente impermeabilizada em várias áreas. Quando a gente olha para o Dente de Moraes, era um grande rio que passava ali e se tapou. Professor Moraes, outro riacho que passava, outro córrego que passava por ali. Né? O asfalto cedendo, aquela Bárbara Eleodora. Né? Mas soluções são possíveis. Agora, a nossa parte a gente tem que fazer também, né, vereador? Também não adianta sair jogando lixo pela rua, descartando qualquer coisa para qualquer canto, que não vai adiantar nada, né? Precisa. A gente estava até comentando sobre isso. Eu tive numa visita técnica na região norte, nos córregos Tambaril e Fazenda Nova. E eu fiquei muito impressionada. Diz que é a região que mais tem placa de ponto limpo. E nós chegamos lá, estava completamente sujo, com muito lixo. A prefeitura já recolheu mais de 70 mil toneladas de lixo. São mais de 32 caminhões. E a população continua achando que quando o rio sobe e o lixo volta para dentro da sua casa, que é um problema do poder público. Não é um problema de todos nós. Então, aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente vê, tem poucas lixeiras. Gente, uma cidade limpa não precisa de muitas lixeiras. Ela precisa de uma população consciente de que ela pode colocar um papel de bala dentro da bolsa, de que ela pode colocar uma latinha vazia dentro da mochila e jogar isso no lixo de casa. E separadamente ainda por cima. E separadamente. Então, eu acho que a gente precisa ter uma nova consciência, a gente precisa ter uma nova postura. A prefeitura precisa fazer o papel dela, nós precisamos fazer o nosso para a gente não sofrer depois com problema de rato, com problema de barata, com problema de escorpião. Teve recentemente num hospital aqui de Belo Horizonte, se não me engano, foi no Hospital das Clínicas, tiveram que retirar com urgência bebês. Por conta de surto de piolho de pombo. Exatamente. Piolho de pombo, colocando em risco bebês recém-nascidos dentro de um hospital na região central de Belo Horizonte. Então, assim, se a gente não começar a ser mais consciente do nosso papel dentro da nossa sociedade, o lixo vai voltar para dentro da nossa casa através, né, de insetos e de escorpião e barata. O lixo vai voltar para dentro da nossa casa quando a gente tiver uma inundação. Essa inundação mesmo, tem uma responsabilidade nossa também. A gente precisa começar a atuar. A gente tem muito problema ainda também, vereadora, de relação de zoneamento da cidade feito de maneira irregular. A gente sabe, como você falou, o Comiteco foi construído um bairro de alto padrão sem nenhum tipo sem bueiro. Sem bueiro, sem nenhum tipo de ordenamento urbano. E isso a gente ainda vê em várias partes de Belo Horizonte. E aí, como que se soluciona? Porque se deixa construir, e aí depois como é que tira essas pessoas de lá? E aí você não consegue levar saneamento básico.
né, você não consegue levar a qualidade de vida para as pessoas. A gente precisa ter rigor, ordem e progresso, não é assim que funciona? Não está na nossa bandeira? E se a gente começa a parar para pensar, faz total sentido. Onde não tem ordem, gente, não tem progresso. E não adianta pensar que depois a gente resolve, não. As coisas têm que ser pensadas antes. Nós somos uma cidade planejada, uma das poucas cidades planejadas do Brasil. Mas esse planejamento ficou para trás. Há muitos anos. Há muitos anos. Então, tem bairros, e isso não é só em bairro de periferia, né? Nós temos bairros na Zona Sul, bairros caros, que não foram planejados, não fizeram zoneamento, não tem uma boca de lobo, então você tem problema de drenagem. A gente tem Pampulha, que boa parte do problema da Pampulha é de casa de altíssimo padrão, que não é ligada à rede de esgoto e joga o esgoto in natura na Pampulha. E várias casas, inclusive, que têm a rede de esgoto disponível. E continua jogando. E o morador opta por não pagar uma taxa e não ligar a rede de esgoto e causar uma poluição da Lagoa da Pampulha, que depois vira um problema de saúde pública. E de corrupção. Cresceu muito e de corrupção. E né? de corrupção. Que a gente está vendo, infelizmente, essa situação da Pampulha também, que é um escárnio. Lamentável, né? É um escárnio, É um escárnio. É lamentável imaginar que nós ficamos tantos anos trabalhando com contratos onde tinha dispensa de licitação, né, sobre o pretexto de que não exigia competitividade. Só existe uma empresa que faz? Só existe uma empresa que faz, que na verdade são 2 modelos onde eles somaram e fizeram um novo, porque de novidade não tem nenhuma. E aí você não tem uma fiscalização de um processo onde você joga um produto químico, joga para o fundo da lagoa, limpa o fundo da lagoa, joga o produto químico que vai para o fundo da lagoa, limpa o fundo da lagoa, ou seja, estava secando o gelo e trazer resultado de limpeza para aquela lagoa, que é o nosso cartão postal e é, inclusive, tombamento da Unesco. É, da Unesco, é patrimônio da humanidade. É. Imagina que vexame Belo Horizonte perder um patrimônio da humanidade por falta de seriedade. Durante anos, né, essa mesma situação recorrente em relação à mesma empresa fazendo esse serviço que a gente, superficialmente, a gente achava que estava limpa, né? A lagoa em alguns pontos também, né? Se a gente for para outros pontos, ali próximo ao zoológico, região do Beraúna, Xangri-Lá ali... Você que vê todo dia. Né? Exatamente. E até dar os meus parabéns, né, para o meu colega de bancada, o vereador Braulio Lara, que batalhou muito por isso. A comissão foi até instaurada depois de um pedido de informação meu. Esteve aqui sexta-feira, inclusive. Exatamente. Alguns pedidos de informação que eu tive foram que geraram a CPI da Lagoa da Pampulha. E o vereador Braulio trabalhou... Que teve muita resistência, quase que o presidente perdeu o mandato por causa disso, aquele sururu todo na Câmara. Vereadora, para a gente finalizar rapidinho, 2026, você vem para a eleição também? Bem, eu já coloquei meu nome, né, à disposição, já finalizando o 2º mandato. É natural agora querer alçar voos mais altos. Então, quem sabe aí para deputada estadual, quero continuar contribuindo para Belo Horizonte, ampliar para a região metropolitana e uma atuação para todo o estado, continuar trabalhando com muito afinco. Quero te agradecer, vereadora Fernanda Pereira Altoé, vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Obrigado pela sua presença. Obrigada. As portas abertas do Rede Notícias, toda a Rede Catedral de Comunicação Católica para a senhora. Muito obrigada, agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. Né? Parabéns, um lugar incrível. Nunca tinha entrado aqui, nunca cheguei tão perto da Catedral, fiquei bem emocionada. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigado. Tá ficando por aqui nosso Rede Notícia, mas a gente tem um recadinho para você, ó. Tá aí na sua telinha o nosso canal no YouTube. Entra lá, Rede Notícia TVH, se inscreva, compartilhe, curta as nossas publicações. A gente quer chegar a 7.000 inscritos e conta com a sua ajuda, né, Janaína? É isso mesmo. Tem também as nossas redes sociais, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Mas não esquece do YouTube, não. Rede Notícia TVH. Segue a gente lá. Agora a gente já vai conversar com o Júnior Brasil. Tivemos uma rodada que foi bom para um, ruim para outro, mas a pressa do futebol é tamanha que já tem jogo do Atlético, principalmente já amanhã. Tem que ficar de olho. O que passou, passou. O negócio é ficar olhando para frente, né, Júnior? Boa tarde.